Boa tarde a todos. Peço que coloquem os seus fones de ouvido para conseguirem nos ouvir. Não? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa plateia. Alô, alô? Ok. Bom, vou começar aqui de novo. Boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês e quero apresentar aqui inicialmente os nossos palestrantes. Ana Paula Vescovi, ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda, tendo sido responsável pela coordenação do Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais do Governo e ex-secretária do Tesouro Nacional. Rodrigo Azevedo, sócio fundador da Ibiúna Investimentos e ex-diretor de Política Monetária do Banco Central. Fernando Norato, economista-chefe e diretor do Banco Bradesco. E Felipe Tâmega, economista-chefe da Itaú Asset Management. Bom, a ideia do nosso painel aqui, a gente vai ter inicialmente considerações iniciais de cada um dos palestrantes. Ao longo de todo o painel eu estarei recebendo as perguntas de vocês e a gente vai tentar aqui atender aos chamados e, se Deus quiser, responder boa parte dos questionamentos de vocês. Estimulo todos a fazerem perguntas. Antes de começar o nosso painel, queria comentar um pouquinho sobre o nosso Comitê de Acompanhamento Macroeconômico. A Ambima tem esse fórum já de longa data, ele é constituído por economistas-chefes das instituições associadas à Ambima. De 45 em 45 dias ele se reúne, discute, elabora projeções para as principais variáveis macroeconômicas, projeções de índices de preços. Todas essas variáveis ficam disponíveis no nosso site e hoje a gente tem o prazer de ter aqui 3 dos integrantes desse comitê, Rodrigo, Felipe, Fernando, que é o nosso atual presidente do comitê. Bom, para aquecer aqui e começar o nosso debate, eu acho que vale mencionar que desde julho de 2017 temos taxas de juros abaixo de 10%, a partir de março de 2018 estáveis em 6,5%, nível histórico mais baixo, né, que já tivemos e estamos neles, e que faz com que, sem dúvida nenhuma, esse seja um momento muito oportuno da gente discutir se esses juros permanecerão, né? Qual é a tendência daqui para frente. Estamos aí com um novo governo, eminência de votação de uma proposta de reforma da Previdência, ontem demos um passo nesse sentido, recuperação da economia mais lenta do que esperávamos inicialmente, o mundo também com uma velocidade de atividade mais lenta, enfim, a combinação de todas essas variáveis nos coloca aqui a grande pergunta, que é o mote do nosso painel e que eu vou pedir para cada um dos palestrantes explorar um pouquinho agora. A ideia é: conseguiremos manter os juros nesse patamar? E para isso acontecer, qual é a lição de casa que deve ser feita? Peço inicialmente para a Ana Paula fazer as suas considerações e depois passaremos a palavra para os demais. Bem, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer à Ambima o convite, a oportunidade. Comentava aqui com os colegas que é a minha primeira participação numa palestra depois que eu iniciei o período de quarentena. E o assunto é muito instigante. Cumprimento aqui todos os colegas que participam comigo, é uma satisfação, como eu já disse. Bom, nosso primeiro tema para discussão é taxa de juros de um dígito no Brasil. E como que nós temos aí uma abertura de oportunidades mediante esse evento.
primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir é que nós precisamos sustentar esse patamar de taxa de juros. A taxa de juros no Brasil, pela atual condução da política monetária, está sim associada à inflação sob controle e bem ancorada pelo sistema de metas de inflação, portanto, inflação sob controle. Então, o que nós temos como um fato instigante é que o Brasil tem condições financeiras que viabilizam a convivência macroeconômica com taxas de juros que, para o nosso patamar histórico no Brasil, são as mais baixas. Bom, isso ocorre em função de uma sinalização de que há um ajuste gradual, uma consolidação fiscal gradual no Brasil. Ao longo do tempo isso deverá ser empreendido. Isso nos dá a confiança necessária para ter essa confiança na condução da política macroeconômica e outros fatores. Nós temos um setor externo em boa condição, porque nós temos um leve déficit em transações correntes coberto por entrada de investimentos diretos estrangeiros. Os investimentos diretos estrangeiros situam-se no patamar de 80 bilhões de dólares, o que mais do que cobre o déficit em transações correntes, inclusive o projetado para o ano, isso com folga. E nós temos também reservas internacionais em bom patamar. O Tesouro tem um colchão de liquidez que assegura aí vencimentos da dívida pública em termos temporais da ordem de 1 ano. Então, nós temos bons instrumentos para a condução da política monetária, ou seja, a política monetária brasileira está instrumentalizada e isso, com essa confiança que foi construída, que haverá sim uma consolidação fiscal e um ajuste gradual, nos dá condições de ter convivência com taxas de juros baixas e inflação sob controle. É sempre bom lembrar desse contraponto. O setor externo tem seus eventos, tem trazido um pouco de eventos extraordinários, desde a eleição do Trump, do Brexit, mais recentemente a relação comercial Estados Unidos-China, alguns eventos mais perto do Brasil localizados, crises específicas na América Latina, Argentina, Venezuela, mas no geral nós temos conseguido também trazer boas notícias do setor externo para conseguir essa convivência macro razoável nos últimos anos. Qual é o problema que remanesce como desafio para a gente sustentar taxas de um dígito e, quiçá, empreender uma taxa de juros estrutural, de longo prazo, neutra, né, mais baixa ainda? Nós precisamos empreender o ajuste fiscal, né? Então, a dívida pública cresceu muito nos últimos anos, nós perdemos o grau de investimento, nós temos ainda um cenário de déficits recorrentes, estamos no 6º ano consecutivo de déficits primários. Outros anos haverá ainda, né, a convivência com déficits primários. Enfim, nós precisamos equacionar o problema do crescimento da dívida, do desequilíbrio nas contas públicas, nas 3 esferas, não só no federal, mas no estadual e municipal. E esse ajuste não é pequeno, né? Nós precisamos empreender um ajuste nas contas primárias de uma ordem de 4,5% do PIB, e isso... nós temos que dar respostas em relação a isso nos próximos anos. 2 pontos sobre o ajuste fiscal, que aí eu termino aqui a minha abordagem inicial. O primeiro ponto é que a reforma da Previdência se impõe como a reforma mais importante, a principal, a primeira dessa trajetória de ajuste fiscal. Não é a última, é apenas a primeira, mas ela se impõe como primeira. Por que eu digo que ela se impõe? Porque todo esse processo que eu cito de convivência com um ajuste, uma consolidação fiscal gradual e ao longo do tempo, vem de uma regra que expressa um compromisso social do Brasil com isso, que é a regra do teto dos gastos, emenda constitucional 95, aprovada no ano de 2016. O que acontece? Sem a reforma da Previdência, os tetos não conseguem ser cumpridos, o teto explode, né? E isso tira a ancoragem nessa crença e nessa confiança que nós vamos conseguir empreender um ajuste fiscal. Mas a reforma da Previdência não é o ajuste em si. O ajuste em si é a redução de despesa, né, ou a contenção real de despesas obrigatórias do governo, que vai
isso vai demandar uma série de outras reformas, de outras medidas legais, não necessariamente constitucionais, mas algumas constitucionais, para que a gente possa chegar a um ajuste de 4 pontos de percentagem do PIB nos próximos anos. Nós temos que rever todo o gasto público, alocação, tamanho, focalização, a efetividade. É um gasto muito pouco distributivo, aliás, nós temos um Estado que é praticamente um Robin Hood das avessas. Então, há muito espaço para melhorar a eficiência e a alocação e ainda reduzir o gasto público no Brasil, especialmente o obrigatório. Essa será a verdadeira consolidação fiscal. Ou seja, a reforma da Previdência é um primeiro passo para o caminho, mas ela sim é essencial, por isso que ela vem antes, para assegurar esse compromisso de longo prazo, para viabilizar e tornar crível esse compromisso de longo prazo com a consolidação fiscal, e isso nos garante condições de ter a condição financeira de manter taxas de juros e inflação sob controle no Brasil. Ana, obrigada. Rodrigo, gostaríamos de ouvi-lo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto com tão ilustre painéis e companheiros de painel e estar aqui na Ambima podendo participar e dividir com vocês algumas ideias e nossas dúvidas também, né? Acho que a pergunta aqui, no fundo, é a sustentabilidade do patamar histórico de baixas de taxas de juros no Brasil e qual o dever de casa que a gente precisa fazer para isso. Começando pelo final, acho que como nós estamos vendo na Ibiúna, a ideia de que a taxa de juros vai ficar nesse patamar de 6,5% por um período muito prolongado ainda à frente. A Patrícia mencionou aqui que a gente já está com taxa de juros a 6,5% há mais de um ano, o patamar histórico baixo, quer dizer, isso todos nós aqui nessa sala, acho que não vivemos um período como esse no passado, né? E atribuo essa perspectiva de manutenção de taxa de juros nesse patamar por um período ainda muito prolongado à frente. Eu gostaria de fazer essa análise utilizando 3 elementos. Tá? O primeiro é olhar a questão do mix de política monetária e fiscal. Até 2016, nós vimos num mix onde havia uma sequência de anos muito significativa de uma expansão expressiva do gasto em termos reais, tá? Durante mais de 20 anos. O resultado básico disso é que você tinha, além da expansão do gasto real, né, uma expansão significativa do crédito quase fiscal, o crédito concedido por bancos públicos a patamares subsidiados. O resultado disso é uma pressão muito significativa na demanda vindo do setor público, no momento onde o Banco Central estava tentando controlar a inflação. O resultado básico disso é que o resultado desse mix, onde a política fiscal acelerava e o Banco Central tinha que frear, era basicamente uma taxa de juros de equilíbrio que tinha que ser muito mais alta. Desde 2016, né, e a Ana foi parte importante desse esforço também enquanto estava lá, e essa política fiscal mudou. A política fiscal não só colocou um freio significativo na expansão dos gastos, né, a perspectiva do teto é importante para limitar e dar uma continuidade nessa perspectiva de que o teto não vai voltar a crescer a taxas reais que cresciam antigamente, e além disso houve uma revisão do ponto de vista do governo dos objetivos e das métricas de expansão do crédito público subsidiado. Uma contração muito significativa, em particular do BNDES, mas não só do BNDES. Então, nós temos desde 2016 um ambiente onde a política fiscal é muito mais contracionista, né, ou tentando segurar, pelo menos não está sendo tão expansionista, que abre espaço para o Banco Central praticar taxa de juros muito mais baixa. Então, olhando à frente, eu antecipo que a diretriz desse governo é continuar nessa direção. Então, isso aqui me indica que, do ponto de vista de sustentabilidade, enquanto você tiver esse mix mais equilibrado de política monetária e fiscal, a taxa de juros pode continuar num patamar significativamente mais baixo do que ele vinha no passado. Não necessariamente 6,5%, é questões cíclicas e estruturais, mas esse primeiro elemento do mix é muito importante. O segundo elemento são condições cíclicas muito, muito favoráveis. Tá? Quer dizer, o presidente Bolsonaro está assumindo a economia brasileira, né, por razões, basicamente associadas à grande crise que nós tivemos em 15 e 16, mas num momento cíclico muito favorável. Né? Ele pegou o rescaldo da crise e de um ajuste importante que foi feito durante o governo Temer. O resultado básico disso é que a gente está pegando, primeiro, uma economia que está com um hiato do produto muito elevado, a gente está com desemprego elevado, está com uma capacidade ociosa muito baixa, né, uma capacidade ociosa elevada, uma utilização muito baixa, né, o que permite que a economia ganhe momento de volta sem gerar muita pressão inflacionária. Então, esse é o lado positivo, né, se é que você pode considerar, mas o lado positivo de você ter tido a grande crise que você teve com uma recuperação tão lenta. O
O segundo elemento ainda na questão cíclica, que é importante, tá, é que as tarifas e preços públicos estão relativamente alinhados. Então, é uma situação completamente diferente, por exemplo, do que o Joaquim Levy pegou em 2015, onde tinha lá um atraso grande de políticos, e isso certamente era uma pressão grande na inflação. Nesse momento está relativamente alinhado, não se espera uma grande pressão vindo de preços de gasolina, petróleo ou energia que venham contaminar a inflação. O terceiro elemento importante ainda na questão cíclica é a questão da inércia da inflação. E a inércia, nesse momento, está trabalhando favoravelmente a gente. No passado, a gente sempre tinha uma preocupação grande, quando eu estava no Banco Central, ou no passado não tão distante, né, de que a inflação significativamente ativa da meta fazia, quando ela era elevada, né, ela fazia com que ela transmitisse para frente, né, quando você reajustava preços e salários pela inflação passada, uma inflação muito alta. Então, quando você tinha uma inflação de 6, 6,5%, né, você traduzia para frente e colocava, né, reajuste de salário dessa magnitude. Para trazer a inflação para 4,5%, você tinha que segurar uma política monetária muito mais apertada. Agora, a gente está no terceiro ano consecutivo que a inflação está abaixo da meta. Então, os repasses de inflação passadas à frente, eles estão acontecendo de uma maneira que contribui para segurar a inflação para frente. Então, esse elemento é um elemento importante também de inércia que está trabalhando a favor de você ter uma pressão de inflação mais baixa, mesmo no contexto de retomada da atividade. E o último elemento que eu gostaria de mencionar do ponto de vista cíclico favorável, tá, são as expectativas de inflação. Né? Dado o trabalho conjunto da política econômica e, em particular, do Banco Central sob o Whelan, né, nós tivemos um realinhamento importante de expectativas de inflação. Tá? Ele parece estar bastante sedimentado, inclusive para prazos mais longos do que a gente via no passado. Né? E isso é muito importante quando você tem choques, né, porque a perspectiva é que o pass-through, quer dizer, o impacto desse choque na inflação, ele seja muito mais baixo quando a inflação de médio prazo está ancorada. Então, quando eu junto esses elementos cíclicos, tá, a gente tem uma perspectiva de que vai ser muito difícil você ter uma inflação inflacionária significativa no horizonte próximo. Né? O que, de novo, do ponto de vista da inflação, permite, da taxa de juros, que ela continue relativamente baixa nesse patamar, não é à toa que o próprio Banco Central tem descrito a situação como um ambiente que demanda taxa de juros estimulativas. E provavelmente vai continuar estimulativa durante um tempo. Então, primeiro é o mix de política monetária e fiscal, segundo, as condições cíclicas muito favoráveis, e aí a questão básica é, mas será que é possível sustentá-las ao longo do tempo? Aí a gente tem que olhar para as questões de natureza estruturais, e é aqui que vem o nosso dever de casa. E eu gostaria de destacar aqui 3 elementos. Né? O primeiro tem a ver exatamente com esse mix de política monetária e fiscal. Né? Se nós não fizermos a reforma da Previdência, se não conseguirmos evoluir na consolidação fiscal, a perspectiva é que a gente volte a ter um crescimento de gasto significativo que vai ter que ser financiado via inflação. Né? Então, fatalmente, o Banco Central vai ter que diminuir e esse mix de política monetária não funciona mais. A segunda questão muito importante é que, na médio prazo, se a dívida não for sustentável, a perspectiva é que você vai ter uma saída via inflação. E aí, logicamente, se a perspectiva de inflação tiver que imprimir para financiar a dívida, a inflação vai subir, o Banco Central vai ter que reagir. Então, a questão de natureza fiscal, ela é crucial, e aqui que entra a reforma da Previdência, da maneira como a Ana Paula colocou, que é dar sustentabilidade para o teto de gastos, né, que é para exatamente dar a perspectiva da continuidade desse mix de política econômica e de taxa de juros mais baixas. Mas tem um outro elemento também, acho que dentro do dever de casa, além da questão fiscal, que tem a ver com a baixa produtividade da economia brasileira. Né? Isso faz com que o crescimento potencial, ou seja, aquele crescimento sustentável que nós possamos ter a economia sem inflação, seja muito baixo. Né? Então a gente precisa de reformas adicionais que basicamente permitam elevar a produtividade, o que vai permitir que quando nós retomemos a atividade, ele possa ser um crescimento mais sustentável num patamar mais elevado. Né? Então, se o crescimento potencial for mais baixo, você gera pressão inflacionária muito mais cedo e a taxa de juros vai ter que subir. Então, acho que, para resumir a história, antecipamos que a taxa de juros vai ficar nesse patamar por um período prolongado, as condições cíclicas e o mix de política econômica importante, e até que se veja o resultado do empenho do governo nessa agenda de reforma, seja do ponto de vista de continuidade e sustentabilidade da questão fiscal, onde a previdência é importantíssima, seja do ponto de vista de medidas que alavanquem a produtividade. Se nós somos bem-sucedidos nesses 2 elementos, aí sim a taxa de juros não só poderá ficar nesse patamar, como possivelmente pode ser, inclusive, bem mais baixa do que isso. É a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Fernando. Obrigado, Patrícia. Muito boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui no Congresso, dividir com meus colegas aqui. Já falaram 90%, acho que do que a gente tem que discutir, né, Felipe, sobre os temas centrais. Eu vou tentar não ser muito repetitivo, mas eu quero começar insistindo num aspecto que o Rodrigo, que foi o pilar número 1 dele,
que ele chamou de mudança de policy mix, eu vou ser um pouco mais ambicioso, mais ousado aqui, dizer o seguinte: o Brasil começou uma mudança de modelo econômico, de regime econômico, que não tem paralelo nas últimas décadas com a gestão da secretária Ana aqui, do governo Temer, que começa com o teto dos gastos. Essa mudança que o Rodrigo comentou como primeiro pilar, eu acho que nós não nos demos conta ainda da extensão e da profundidade das consequências dessa mudança para a economia como um todo, não só para a taxa de juros. Essa dimensão da taxa de juros é uma delas, mas tem muitas outras dimensões, e a principal que eu queria destacar é aquilo que os economistas chamam do famoso crowding in do setor privado, ou seja, o que aconteceu nas últimas muitas décadas foi o setor público crescendo e expulsando o setor privado da economia. Nós estamos vendo o reverso desse processo. E isso vai trazer, traduzindo numa linguagem não econômica, o protagonismo do setor privado para a economia brasileira. Eu acho que essa novidade que vem com a mudança de policy mix que a gente viu lá atrás e que tem essa combinação de uma política fiscal muito mais apertada contra uma política monetária podendo ser mais frouxa. Só para dar um dado do que o Rodrigo estava dizendo, o gasto público real do governo federal, e a Ana pode me corrigir, quer dizer, ele cresceu mais ou menos 6% ao ano nos últimos 30 anos, gasto real acima da inflação. E nos últimos 4 anos, incluindo o de 2019, nossa expectativa é que esse gasto ele possa ter uma queda anual da ordem de 0,6%, 0,7%. Então é uma mudança completa de orientação de política econômica. Bom, essa mudança de orientação de política econômica teve início com o governo Temer. Eu acho que tem uma possibilidade de aprofundamento dela e das suas consequências, vou exagerar nos adjetivos, mas também inédita aqui em relação a muitos outros episódios que nós vivemos nos últimos anos com a agenda do Paulo Guedes. E aqui eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, a manutenção do teto dos gastos, e isso requer a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem vários aspectos, vários ângulos. Tem o ângulo de combate a privilégios, tem o ângulo do equacionamento atuarial das contas da Previdência, tem o ângulo de sustentabilidade do teto, mas ela essencialmente vai permitir que essa história, essa mudança de policy mix, ela perdure. Então esse é o primeiro pilar. Mas eu queria falar de 2 outros pilares que são super vitais e que eu entendo que vão entrar nessa discussão do crescimento potencial que permite aí sim o Brasil ter taxa de juros por um período longo mais baixo. Então, primeiro, é toda a agenda de abertura comercial do país. A equipe econômica tem sido bastante vocal em defender que o Brasil precisa se inserir mais no comércio global, e isso é um fator, na nossa avaliação, determinante para que você tenha taxas de juros baixas por um período prolongado. O Brasil é muito fechado, os choques nos afetam por vários canais, mas o fato da economia ser fechada impede que os preços locais eles tenham uma disciplina dada pelos preços fora do Brasil. Então, a agenda de abertura comercial, que eu espero que se siga, a agenda da reforma da Previdência, a agenda tributária, ela possa dar esse ganho de crescimento de produtividade do país. E a segunda agenda, tem a ver com a agenda vou chamar de toda uma reordenação do Estado brasileiro, que passa pela reforma tributária, mas não só, né, pela simplificação de impostos, pelas privatizações, para que o país possa, de fato, se tornar mais competitivo no ambiente, tanto internacional quanto aqui dentro, para a gente poder voltar a crescer de forma mais rápida e aí sim crescer do lado da oferta, crescer com investimento, crescer de uma maneira que as pressões inflacionárias sejam relevantes. Então, esses elementos, para mim, eles compõem um quadro que é muito favorável para a persistência de taxas de juros baixas por um período longo. Estamos sendo repetitivos aqui, mas eu acho que o diagnóstico é esse. Inclusive, se a agenda não avançar, o contrafactual é que a taxa de juros vai ser muito mais alta. Bom, esse é o elemento local. Tem um elemento bastante importante, que é uma provocação aqui para vocês, do cenário internacional e do que nós vivemos nos últimos anos, desde 2008, com episódios de países que passaram por uma recessão profunda e o que aconteceu nessas economias em relação à taxa de juros. Eu diria o seguinte: o que nós aprendemos desde 2008 é que a recessão global foi tão profunda e que a recomendação de policy, ou na verdade até a política praticada desde a recessão global, foram taxas de juros em níveis nunca antes observados no mundo. Não é só no Brasil que a taxa de juros está no menor nível da história. No mundo todo a taxa de juros está
com algumas exceções, Argentina, Venezuela, não é? Ou seja, não é garantido que esse cenário vá se replicar no Brasil, mas dentro de uma política econômica minimamente razoável, o Brasil não está isolado do que está acontecendo no resto do mundo, que é um processo de envelhecimento da população que traz para baixo a queda de juro neutro, junto com uma recessão que foi bastante profunda e produziu esse ato de crescimento e ato do produto que levou as taxas de juros bastante para baixo. Eu acho que isso tem um aprendizado muito grande. Os países, aliás, os países da América Latina que convergiram suas taxas de juros de padrões historicamente altos para a média dos emergentes, esses países eles convergiram a taxa em um momento de recessão ou de ajustes econômicos importantes. O Brasil está vendo as duas coisas. A gente está vivendo uma recessão importante, uma depressão profunda, como o próprio Rodrigo mencionou, e temos esse ajuste de política econômica que tem, espero que tenha sequência com essa agenda olhando para frente. Então, aí você tem um ambiente internacional que favorece, com a política econômica organizada, a chance da taxa de juros ficar baixa é muito razoável. E aí, a gente sempre pensa muito na Selic, mas eu diria que... A gente sempre pensa muito na Selic, mas eu diria que a taxa de juros de prazos mais longos é onde talvez tenha a maior possibilidade de convergência do Brasil. Porque, no fundo, quando você pega uma taxa de 10 anos no Brasil, ela está mais ou menos uns 300 pontos acima do que a média dos países emergentes. O Brasil, só para fazer um paralelo com essa história, não tem problemas nas suas contas externas, a Ana já falou isso, mas eu vou além. A nossa solvência das contas externas nos habilita a ser grau de investimento. Todos os indicadores externos, reservas, dívida externa em relação ao PIB, conta corrente, passivo externo, pega o indicador. Todos eles nos colocam no grupo de grau de investimento se a nossa agenda doméstica da reforma da Previdência, da manutenção do teto dos gastos prevalecer. O que eu quero dizer com isso? Ora, se a agenda da Previdência avança, esses indicadores externos podem nos colocar de novo no grau de investimento no horizonte de 3, 4 anos, mas o mercado antecipa esse processo. E a antecipação desse processo vai se manifestar em duas frentes. Na queda do risco país, na queda do CDS, ele pode cair algo como 90 pontos nas nossas contas, e a taxa de juros longa, ela pode cair até 300 pontos, que é onde está a média dos emergentes hoje no juro de 10 anos. Parem para pensar nos efeitos, só para fazer um link para o nosso próximo tema, os efeitos sobre o valuation das empresas, se essa taxa de juros cair 200, 300 pontos, os efeitos sobre o mercado de capitais, os efeitos sobre todos os setores que dependem tem base de capital elevada, portanto depende de taxas de juros baixas, se essa história performar. Então, para encerrar, eu diria o seguinte, a gente vê essa mudança de policy mix também, quer dizer, essa mudança de modelo econômico, que é profunda, tem um ambiente internacional propício a taxas de juros baixas no mundo todo e tem, sem sombra de dúvida, uma perspectiva de que, ao avançar essa agenda, a gente possa ver os juros longos caírem e você viabiliza uma série de temas que não eram viabilizados. Aliás, muita gente teme a saída do BNDES do mercado. O que vai acontecer com a infraestrutura? Eu posso lhes garantir, se a taxa de juros de longo prazo no Brasil cair 100, 200, 300 pontos, quem sabe, a gente não vai discutir riscos de financiamento em infraestrutura. Você pode não ter um marco regulatório apropriado, mas se tiver um marco regulatório apropriado com juros baixos, a gente não vai precisar do financiamento público para deslanchar a infraestrutura nesse país. Então eu diria que a nossa perspectiva é muito positiva, com big if, que é se a agenda vai ou não avançar. Isso fica sendo para os próximos capítulos para a gente discutir. Obrigado. Fernando, obrigada. Felipe? Bom, eu vou tentar não me repetir muito aqui, não repetir muito o que foi falado, acho que até porque a gente tem muito pouco desacordo aqui, né, no que aconteceu, né, na história até o momento, né, e também no que deve ser feito para frente, mas deixa eu tentar aqui talvez organizar talvez por um outro ângulo, assim, né, e dar um passo atrás aqui, e falar um pouco de taxa de juros neutra, né, que eu acho que é o que está no cerne na nossa discussão aqui, né. Bom, só para organizar, assim, para aqueles que não são economistas aqui, assim, a economia está em equilíbrio, né, a gente entende a economia em equilíbrio quando, na verdade, né, a gente vê o hiato, né, zerado, ou seja, o PIB está igual ao PIB potencial, a inflação está ali na meta, né, e supostamente, né, a gente tem aí um juro, né, no que a gente chama de juro neutro. Né. O problema de tudo isso é que em todos, tanto na parte, né, do hiato quanto na parte do juro, a gente tem variáveis não observáveis, né, que são sempre problemáticas, né, para que sejam estimadas. Né. No caso
do juro neutro, né, em particular, né? Há um debate muito grande, né, inclusive, né, sobre se essa taxa já teria caído ou não, né, e se caiu, enquanto isso teria caído, né? Então, o que nós fizemos lá na Itaú Asset foi exatamente tentar estimar isso através de uma ampla gama assim, de modelos, né? Então, o que a gente fez foi pegar diferentes tipos de modelo, né, que nos provém ângulos diferentes, né, para olhar a questão do juro neutro, né, e ver o que aconteceu em cada um dessas classes de modelos, né, e tentar entender, né, em que ponto nós estamos e também, né, para onde vamos, né? E que classes de modelos são essas, né? Então a gente tem um pouco modelos que tratam com variáveis financeiras, né, variáveis de mercado, né, algumas regras de Taylor, né, alguns modelos que lidam com variáveis internacionais, né, que levam em consideração o juro lá fora, ou estimativas de juro neutro lá fora, né, internacionais. A gente tem modelos estruturais, né, que partem de modelagens, né, estruturais da economia brasileira, né, e também algumas outras classes de modelos, né, que lidam um pouco mais com outras variáveis domésticas, como crédito, né, dívida, né, esse tipo de coisa. E o que é interessante é que, assim, cada uma dessas classes, como eu mencionei, ela dá uma visão um pouco diferente, né? Quando a gente olha para variáveis financeiras, a gente está efetivamente tentando olhar, né, como é que o mercado vê o juro neutro, né? É um pouco isso que a gente está, de certa maneira, estimando ali nessa classe de modelos. Quando a gente olha para, sei lá, para regras de Taylor, o que a gente está tentando estimar é como o Banco Central, de certa maneira, vê, né, o nível, né, da taxa de juros neutra, né? E os modelos internacionais, o que a gente vai olhar são, na verdade, como a estimativa de juro neutro lá fora, né, que é um pouco até o que o Fernando estava falando há pouco, né, como é que esse ambiente internacional impacta, né, o nosso juro neutro doméstico, né, o nosso equilíbrio aqui doméstico, né, e modelos de estruturais, né, lidam exatamente com problemas, né, e com questões assim, de como o PIB potencial, estimativas da Nairo, né, tudo isso afeta, né, também, né, as nossas estimativas de equilíbrio, né, dos juros, né. E, por fim, né, as outras variáveis, como dívida e crédito, também estão no cerne da discussão hoje em torno do juro neutro. Bom, mas o que... Então, assim, tem vários modelos, né, e várias formas de você chegar ou tentar chegar a essa possível estimativa de juro neutro, né, mas qual o resultado disso? Acho que o primeiro e talvez mais óbvio, né, até pelas óticas diferentes de cada modelo, é que você tem uma dispersão muito grande, ou seja, a gente tem uma incerteza muito grande sobre qual é esse nível, né? Mas quando a gente olha, né, para o que seria a mediana, né, desses modelos, ou seja, tentar tirar o que é um ponto central assim, da distribuição desses modelos, o que a gente chega lá dos nossos estudos é uma taxa de juros neutra que ainda é relativamente elevada, né, em termos reais, né, seria entre 4 e 4,5, né, e que tem ficado ainda relativamente parada, né. E acho que isso chama um pouco a atenção porque a gente tende a olhar muito para o que está acontecendo no parafiscal, né, sobretudo ali na parte do BNDES, né, que é, de fato, uma pressão grande, né, sobre o juro neutro para baixo, mas a gente tem que olhar um pouco o que está acontecendo nos outros fatores, né, que também afetam o juro neutro. E aí eu acho que entra um pouco, primeiro, né, o que aconteceu com a dívida pública nos últimos anos. Né, a gente teve um aumento bastante grande, né, do estoque de dívida pública internamente. Né, a gente teve a própria estimativa de taxa de juros neutro lá fora subindo, né, ainda que agora, né, talvez essas estimativas comecem a refluir um pouco novamente, mas o fato é de que no último ano e meio a gente teve aumento dessas estimativas. De certa medida, né, a gente também tem visto uma revisão do próprio PIB potencial, né, brasileiro, né, isso também joga, né, no curto prazo, né, as estimativas, né, de taxa de juros neutro para cima, né, e por outro lado, né, então a gente, como eu mencionei, a gente tem o BNDES, né, que é o fator certamente de juro para baixo, né, juro neutro para baixo, e também o risco, né, ainda que é difícil ainda, concordo que muito, né, uma parte desse risco está consubstanciada ali nas estimativas de CDS, né, de risco país, de uma forma geral,
mas talvez essa nem seja a melhor medida, né? Talvez a melhor medida seja a nossa própria curva doméstica aqui, né? Que aí isso sim cedeu, mas cedeu menos, né, do que talvez a gente gostaria, exatamente porque a gente ainda não avançou plenamente, né, no ambiente de reformas aqui doméstico, ainda está faltando exatamente talvez a principal delas, né, mas que eu concordo aqui com a Ana, que seria o início de tudo, que é a reforma da Previdência. E aí, assim, com relação à reforma da Previdência em particular, eu só queria ressaltar um ponto que eu acho que foi meio consenso aqui no painel, é que a reforma da Previdência ela é muito mais do que simplesmente a poupança em si que ela gera, né? Os 800 bi, 1 trilhão, ou 600 bilhões, sei lá, o que vai sair ao final desse processo. Mas acho que o que ela mais representa é uma sinalização com relação à agenda de consolidação fiscal, né? É de que, na verdade, você está fazendo um esforço grande, né, na direção da melhora das contas públicas lá na frente, né? É a história que o Fernando aqui ressaltou sobre a sustentabilidade da dívida, né? Mas também, assim, só repetindo um pouco aqui o que os meus colegas falaram, né? A gente não pode parar aí, né? Acho que tem uma ampla agenda de consolidação fiscal, né, pela frente, até porque a própria, né, reforma da Previdência ela não garante ainda, né, o atingimento da regra dos gastos, né, para frente, do teto dos gastos para frente, então a gente precisa fazer mais, né, a partir dali. E além disso, a gente tem toda uma agenda microeconômica, né, que tem a agenda BC+, do ponto de vista diretamente de crédito, tal, que talvez afete diretamente, né, aqui as estimativas de taxa de juros neutra, mas a gente também tem uma frente bastante grande, aí sim, na parte do Ministério da Economia, que é a agenda da produtividade, que também tem efeitos muito importantes aqui nessa história, né? Então, essa eu acho que é a grande mensagem aqui, né, é de que, na verdade, a gente não tem mágica aqui, né, não pode ser por voluntarismo, né, não é assim que a gente vai ver essa taxa de juros, né, corrente caindo, né, e ficando desse patamar por muito tempo, né. O que a gente tem que fazer, na verdade, é o dever de casa, né, para garantir de que o que a gente está vendo do ponto de vista conjuntural, né, que foi o que o Rodrigo falou aqui também, ela de fato seja perene, né? E isso a gente só vai atingir isso se de fato, né, a gente agora fizer a lição de casa e conseguir atingir aí uma taxa de juros neutra mais baixa para frente, tá? Fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Felipe. Acho que cada um aqui da sua forma, Ana, trouxe para a gente algumas questões e condicionantes que a gente tem do lado fiscal. Rodrigo e Fernando exploraram um pouquinho mais a questão do mix de políticas. Felipe também trouxe outros ingredientes aí da agenda micro e outros. E acho que há um certo consenso de que temos condições de manter aí a trajetória dos juros nos níveis atuais ou até mais baixos. Mas acho que a questão que se coloca e que eu queria ouvir um pouco de vocês, imagino que toda a plateia também, do ponto de vista de crescimento, né? Temos tido aí alguns últimos anos, os anos mais recentes, de frustração do ponto de vista de expectativas e crescimento de fato, né? Em geral, as apostas no início dos anos, sobretudo nos últimos 3 anos, têm sido de um crescimento que no fim acaba não se configurando em realidade. De alguma forma, temos tido nesse mesmo ano, no ano agora de 2019, também, de novo, alguma revisão de expectativas de crescimento para baixo. Então, eu abro aqui um pouquinho o debate sobre o que precisamos fazer, de fato, para o país crescer. Fiquem à vontade aí para começar. Vou dar um chute inicial aqui, então. Primeiro, assim, eu acho que nós erramos durante algum tempo, pelo menos vou colocar nós lá no banco, em subestimar o ciclo de crédito que o Brasil viveu até 2014 e 15. Isso trouxe uma alavancagem para as empresas e para as famílias, que quando muda o governo em 2016, a recuperação não foi tão rápida quanto se esperava. Você tem uma mudança muito favorável nas expectativas, mas isso não se transmite para a economia como tradicionalmente acontecia,
em grande medida por conta da alavancagem. Bom, essa alavancagem ficou para trás, então agora não tem mais alavancagem. Só que tem essa transição de modelo econômico que nós estamos dizendo, que eu chamei de protagonismo do setor privado, que ainda as engrenagens do setor privado não estão prontas para crescer, em grande medida por conta da incerteza associada ao tema fiscal, à dúvida que a gente tem em relação à sustentabilidade de longo prazo da dívida. Eu já volto nesse ponto em um segundo. Mas só para concluir o raciocínio. Além disso, teve uma série de choques que o Brasil viveu. Choque da greve dos caminhoneiros, o choque das eleições, tem o ambiente internacional, a Ana mencionou no início. A gente dá pouco peso para isso aqui no Brasil, mas o ciclo global virou de maneira super importante no segundo semestre do ano passado. Você pegar os PMIs, a indústria brasileira, eles têm uma baita correlação. Tudo isso afetou a situação brasileira junto com uma situação hiperdelicada dos estados e municípios. Nenhum estado ou município tem dinheiro relevante para investir, ou a maioria deles não tem. Isso torna o cenário complicado. Bom, voltando àquele ponto, e para fechar minha contribuição, é verdade que os empresários esperam que a reforma da Previdência seja aprovada para investir. Eu diria que a maioria dos empresários, eu costumo brincar com os nossos clientes dizendo, olha, é o sujeito que está ali montando um pequeno negócio, eu me recuso a acreditar que ele fala, não vou montar aqui a minha nova concessionária porque tenho dúvida se a reforma vai ser aprovada ou não. Né? A minha impressão é que falta driver de demanda nesse momento. Ou seja, você não tem demanda externa, não tem demanda vinda do governo, que bom, isso vai ser bom no longo prazo, né? Mas não tem demanda vinda do governo, não tem demanda do investimento, em parte associada a essas incertezas, só tem uma alavanca capaz de fazer essa economia crescer mais no curto prazo, que é a taxa de juros, que é a política monetária. Bom, se a reforma da Previdência avançar, nós tivermos a inflação controlada, os preços, o câmbio principalmente controlado, eu diria que a chance de nós vermos os juros caindo é razoável, ela é bastante grande, porque é a alavanca que sobra nesse novo policy mix, como o Rodrigo falou, para crescer. Isso para o curto prazo. E para o longo prazo, a gente já falou aqui, eu pessoalmente atribuo um peso relevante para a abertura comercial, para reformas microeconômicas, como nós falamos, a simplificação tributária, as privatizações. Eu acho que aí você destrava o crescimento de longo prazo. Achamos um ponto de divergência. Então vamos explorá-lo, para ficar mais interessante o debate aqui. Eu não acho que a taxa de juros vai cair. Tá? Acho que ela vai ficar parada durante muito tempo, mas acho que ela não vai cair, mesmo se passar a reforma da Previdência. Vamos lá. Qual é a história aqui? Eu acho que, pegando um elemento do que o Fernando falou, por que não está crescendo? Né? O curioso da história toda é o seguinte, aqui, antes não crescia porque o juro era muito alto. Tinha essa história, o juro no Brasil é muito alto, não pode crescer. Cortamos a taxa de juros de 14,25 para 6,5 e não aconteceu nada. Nada. Né? Então essa história de, está faltando demanda por crédito porque o crédito é caro, não, agora a culpa do spread, não sei o que mais. Antes era da Selic, né? Agora é do spread. O fato é o seguinte, está acontecendo algo mais relevante, que mesmo com o juro baixo, a economia não está crescendo. E o que está acontecendo? Eu acho que a relevância é exatamente essa ideia da mudança do modelo de crescimento. O Brasil vinha acostumado e vinha viciado, de alguma maneira, com uma presença muito grande do Estado induzindo o crescimento. Seja via BNDES, seja via crédito público, seja via gasto público, 6% de crescimento real, etc. E tinha aquele crowding e o setor privado. De repente você muda o modelo, segura o Estado e fala, setor privado, lidere, assuma a frente e cresça. Aí todo mundo fica olhando um para a cara do outro e não acontece nada. Né? E a história básica aqui, por que isso aconteceu? Né? E aqui, por que houve essa frustração de crescimento que a Patrícia mencionou no começo, para 3 anos seguidos? Né? E todo mundo começou, trocou lá trocou a Dilma pelo Temer, tinha ponte para o futuro. Né? Ponte para o futuro era ponte para o paraíso. Eu olhava aqui a Ana Paula, estava lá trabalhando e tal e tudo. Só que a ponte para o futuro ficou pelo meio. Teve contribuições importantes, teve o teto de gastos, teve a TLP, teve uma mudança importante de mix, etc. Mas o crucial, que era a reforma da Previdência, não foi. Tinha uma série de outros elementos microeconômicos que também ficaram pela metade. Então, toda aquela perspectiva de criação de um ambiente mais pró-negócios, de que o país, no médio prazo, vai conviar e tal e tudo, né, na hora que teve aquele choque da reforma da Previdência em maio de 2017, criou-se uma incerteza grande e pior, né? A perspectiva que você tinha vindo até ali era que com aquilo tudo a economia ia crescer e, portanto, nas eleições de 2018, você ia ter uma votação de continuidade daquele modelo muito bem sucedido que teria gerado crescimento. Só que ficou pelo meio do caminho. E aí criou-se uma incerteza enorme sobre se a eleição de 2018 ia chancelar esse modelo ou se a gente ia voltar para o que tinha antes.
Então, é natural que houvesse uma frustração de expectativas. Num modelo onde você depende de expectativas de confiança no médio prazo para crescer, não cresce. Então, acho que a explicação que a gente teve da frustração do crescimento até 2018 está muito associada a esse ambiente de incerteza grande. Teve choques, teve setor externo e tal, tudo, mas o que teve principalmente é uma história de que você abriu espaço para o setor privado liderar e com a frustração de expectativa o setor não liderou. Mas aí o Bolsonaro for eleito, o Paulo Guedes vai chegar lá, vai fazer a reforma da Previdência e agora vai crescer. Né? A história de 2018 era essa, né? E aí chega aqui, esse começo, né, tem sido um tanto quanto turbulento, para dizer o mínimo. E aí, quem é que se sente confortável de tomar uma decisão de alocar capital por 3, 5, 8 anos num ambiente onde você não sabe o que vai acontecer no mês que vem? Todos aqui vimos o que aconteceu na CCJ, né? Todo mundo sabemos que os próximos 60 dias vão ser cruciais. É na comissão especial que você vai decidir se esse governo vai ser bem sucedido ou não. Né? Então, assim, o que vai... Então, acho que a frustração aqui é exatamente a ideia de que você postergou para frente o potencial do setor privado retomar. E aí, volto para o meu primeiro ponto, né? Assuma que você chegue lá no terceiro trimestre, tudo, a reforma foi para frente, convenceu, então a confiança está bacana e tal e tudo. O que vai acontecer com o crescimento? Ele vai andar. E na hora que ele andar, você vai descobrir que o potencial ainda é baixo. E se ele anda com o potencial é baixo, a expectativa de inflação de 2020 vai acontecer o quê? Não vai cair. E se ela não vai cair, a chance da taxa de juros se ele cair, eu acho que continua sendo muito baixa. Então, é curioso, porque eu vejo, né, o consenso de analistas dizendo que se passar a reforma da Previdência, cria-se o espaço para a taxa de juros Selic cair. Eu acho que esse é um statement que provavelmente é verdade, mas se refere muito mais ao médio prazo e às taxas mais longas do que ele se refere necessariamente à taxa Selic. A taxa Selic, eu acho que ainda haverá uma nuvem grande sobre como é que a economia vai se comportar nesse dia seguinte e nos períodos seguintes. Então, nesse ambiente, o que nós esperamos, de novo, é que a taxa de juros fique parada durante muito tempo e se, de fato, as reformas forem tão boas que permitam que o médio prazo seja muito mais alvissareiro, aí sim, no médio prazo, a gente pode ter uma queda de taxa de juros. Acho que eu vou entrar na provocação aqui também, dando um passinho além, assim, além do que o Rodrigo falou. Bom, como é que eu vejo o processo? Muito menos do que a gente discutir crescimento cíclico, porque tem espaço, nós temos capacidade ociosa. Eu acho que a grande discussão hoje é, de fato, se o nosso crescimento potencial é aquele que todo mundo pensava que fosse, em função de coisas do passado e de alguns elementos para frente do futuro que eu queria trazer aqui. Bom, primeiro, nós estamos há 3 décadas, alguns de nós, economistas, alegam que estamos há 4 décadas com crescimento pífio da produtividade. Então, traduzindo um pouco isso, nós temos um software de funcionamento no Brasil que não nos leva a uso eficiente dos recursos a cada momento do tempo. Ou seja, nós não temos ganhos de produtividade relevantes de forma a fazer com que nós tenhamos um crescimento potencial maior dentro de um cenário de taxas de juros sustentada e relativamente baixa. Então, saindo um pouco da discussão se a taxa de juros atual está no patamar correto, se ela é estimulativa ou se ela pode ser mais estimulativa ainda, até porque é uma discussão que eu tenho que ter um certo cuidado em fazer aqui, eu acho que tem esse componente desse software da economia para trás, que nos leva ao que todo mundo já falou aqui, uma agenda de reformas para melhorar o ambiente de negócios e a produtividade no Brasil. E essa não é uma agenda muito difícil de ser colocada, uma agenda que já está muito discutida, é uma agenda muito conhecida, passa pela abertura comercial, passa pela reforma tributária. Não adianta a gente discutir ambiente de negócio sem mexer na questão tributária. Passa por regulações, regras e regulações que o Brasil foi criando um arcabouço muito complexo, né, e muito animoso em relação a empreendedorismo, a inovação, e a gente precisa atacar isso. Mas algumas questões para eu vou colocar para frente também são relevantes. Eu acho que nós temos 3 questões estruturais fortes no mundo hoje, que vão atacar o Brasil, outros países, e os países vão se adaptar a isso em função do seu nível e densidade institucional. Cada país vai absorver isso de forma diferente.
Uma grande tendência demográfica, estamos aqui discutindo previdência, mas a gente podia estar discutindo educação, que recebe um bônus dessa questão do envelhecimento rápido da sociedade como um todo, mas poderíamos estar discutindo saúde. Depois da previdência, provavelmente a gente vai ter um outro processo muito complexo com gastos públicos em saúde vindo da questão demográfica e do envelhecimento acelerado. Essa primeira questão, demografia. A segunda questão, eu diria que é uma onda tecnológica, né, que já está posta, já está dado, todos nós sabemos o que vai vir de inteligência artificial, tecnologias que vão chegar ao sistema financeiro como blockchain, criptomoedas, tecnologias que vão de novos materiais, a biotecnologia, a questão de novos medicamentos. Esse negócio está aí, né? Já está acontecendo em alguns países, carro autônomo, outras fontes de energia paralelas às que a gente já conhece, e isso vai ser de fato avassalador para alguns setores, né? Alguns setores vão desaparecer, sumir ou se desidratar substancialmente, outros vão crescer, aparecer e inovar. E um terceiro elemento que eu diria que é a questão ambiental, um mundo muito populoso, vai levar isso, eu não vou entrar muito aqui, mas todos têm uma certa intuição em relação a isso. Por que eu estou colocando a velha dimensão, ou a dimensão do passado, de 30 ou 40 anos com produtividade praticamente estagnada, e a situação futura que nos leva a uma oportunidade de ter avanços em termos de produtividade, mas que a gente precisa endogeneizar, a gente precisa criar. O Brasil precisa rever urgentemente o seu software de funcionamento, né? Regras, regulações, proteção. O Brasil tem um instinto, e mais do que instinto, a ação coletiva dos seus grupos de interesse que leva à proteção de setores produtivos, né? Não só pelas tarifas comerciais, mas pelas relações de regras que a gente acaba colocando dentro do Congresso. Vou citar uma regra que todo mundo, teoricamente, acha em princípio muito positivo, é o Simples, que é uma regra ali de simplificação tributária para micro e pequenas empresas. O que não tem, se a gente for avaliar seriamente o impacto disso, a gente vai ver que não tem feito, né, o seu dever de casa. Por quê? Não adianta proteger a micro e pequena empresa. O que você tem que fazer é criar condições dela se desenvolver via uma absorção rápida de tecnologias, um ambiente de negócio facilitador, regras e regulações leves, facilidade, um custo baixo de compliance, né, de comparecer e de prestar as suas funções tributárias principalmente. Então, se a gente não mudar regra tributária no Brasil, reduzir contencioso, permitir que o Brasil funcione de uma forma mais leve, a gente não vai conseguir resolver essa questão da produtividade, como a gente não vai conseguir, a gente vai ficar para trás ainda mais por causa da endogeneização desses aspectos que eu citei aqui e que precisam ser resolvidos porque são estruturais, estão dados. Então, assim, nós temos alguns exemplos que eu gostaria de colocar para a gente entender como esse processo é importante. Fizemos a TLP, né? Fizemos a TLP sob descrença de muitos de que sem o BNDES não haveria mercado de capitais. O mercado de capitais mostrou, né, que conseguiu realizar mais emissões a um custo menor e vários desses custos abaixo do custo BNDES. Isso daí nos leva a uma dimensão que é preciso trabalhar melhor instrumentos do mercado de capitais para que ele se desenvolva. E aí abro uma agenda que é importante, que já está posta pelo atual governo, que é a agenda de termos condições de dar facilitação para o desenvolvimento do mercado de capitais. Novos produtos vão seguir, o mercado de capitais precisa customizar os seus produtos às novas realidades. Nós temos sim uma oportunidade enorme vindo da infraestrutura, mas precisamos enfrentar essa agenda de uma forma mais agarrada aos seus fundamentos. O mercado de capitais passa por tributação também, né? E nós não vamos conseguir superar vários desses pontos sem enfrentar o que nós enfrentamos agora com a reforma trabalhista e a lei de terceirizações. Esse é um exemplo claro, nós reduzimos
a nosso contencioso à metade com a aprovação dessas reformas, e isso é algo que pode acontecer com a reforma tributária. Nosso contencioso tributário é único no mundo, com certeza o mais elevado. Isso atinge o mercado de capitais, isso atinge a produtividade geral, e eu fico me perguntando o que adianta se nós temos condições de trazer uma taxa de juros mais baixa, ou se nós não vamos ter ativos à frente para ofertar para esses investidores. Pode faltar ativos no Brasil. O que eu estou falando? Olha, mesmo que a gente consiga conviver com as reformas fiscais, trazendo tudo para uma condição financeira e macroeconômica muito razoável, se a gente não fizer a agenda da reforma institucional, da reforma microeconômica, do ambiente de negócios, quem vai querer arriscar e investir, abrir novos negócios no Brasil? Né? Porque isso é um cálculo. Então, se há um custo tão grande hoje de cumprimento das regras tributárias, há um custo tão alto de cumprimento de regras diversas, né? De regulação e insegurança jurídica permeia esse conjunto de regras, como é que a gente vai conseguir atrair esses capitais? Provavelmente a gente vai estar falando de taxas de juros baixos, de formação de bolhas de ativos. Né? Formação de bolhas de ativos não é uma novidade para nós já vimos várias, e é importante ter em mente que nós precisamos atuar nessas duas dimensões, porque senão vai faltar ativos e a gente vai deixar de oportunizar essa condição financeira em termos de crescimento. Então eu acho que essa agenda de crescimento, o que aconteceu com a TLP, pode servir para o fundo de garantia, né? Por que a gente não aplica essa regra ao fundo de garantia por tempo de serviço? É um fundo privado, diferentemente do FAT, mas é algo que permite a retirada de direcionadores de crédito e um funcionamento mais natural do mercado e uma precificação mais natural da relação de demanda e oferta de crédito e de poupança. Enfim, eu acho que eu passei aqui rapidamente sobre algumas reformas do que a gente chamou de ambiente de negócios, produtividade e retirada de direcionadores de crédito. Eu acho que isso compõe, sim, uma agenda de crescimento. E sempre lembrando, né, o Brasil é um país que tem escassez de capital, tem poupança muito baixa. Então, aí eu preciso voltar à nossa fala inicial, que todos reforçaram aqui. A agenda fiscal jamais pode ser esquecida, porque o governo hoje despolpa, retira da poupança privada no Brasil 5,5% do PIB, e isso não é pouco para uma poupança agregada que é pouco mais de 13%, 14%. Então a gente precisa de fato retirar essa despoupança, isso toca agentes subnacionais, os entes subnacionais, mas isso também é importante para que a gente consiga conviver com uma regra de crescimento sustentado que envolva condições financeiras razoáveis, com preços, taxas de juros e câmbio, que são os preços desse mercado, em patamares baixos, compatíveis com o resto do mundo, e a gente conseguir conviver com essa entrada avassaladora de uma condição internacional, global, que o Brasil vai ter que conviver inexoravelmente com ela. Ana, vou aproveitar aí a deixa que você e Rodrigo deram em relação ao espaço para o setor privado, o que precisa ser feito em termos de ambiente de negócios. E aí eu pedi para o Fernando e para o Felipe explorarem um pouquinho a questão, né, do papel do mercado de capitais e da tendência que vocês veem para frente, sobretudo nesse cenário de juros baixos, da alocação dos portfólios, né? Porque a gente pode imaginar que tem algumas mudanças por vir. E aí gostaria de incitá-los a falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, eu acho que assim, parte do grande efeito que a gente tem para frente aí dessa queda de juros sobre o mercado de capitais, de uma maneira geral, acho que já foi um pouco falado que a história do BNDES e do crowding, né, o chamado crowding que a gente está vendo. Né? E acho que aqui a gente tem repercussões importantes, e eu vou juntar um pouco as histórias aqui, não só sobre o mercado, o que está acontecendo com o mercado de crédito, né? Mas também, né, com o que está acontecendo no nosso balanço de pagamentos, né, que eu acho que essas coisas se comunicam de uma maneira muito interessante agora. Né, e aí eu acho que vem um pouco, só para separar e organizar a discussão aqui, um pouco o efeito da gente ter taxa de juros baixas hoje, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Né? A gente nunca teve taxa de juros tão baixa aqui e talvez nós nunca tenhamos tido também uma taxa de juros relativamente tão baixa, né, vis-à-vis o resto do mundo. Né? E aí o que
quero dizer com isso? Assim, quando a gente olha em termos absolutos, né, a gente, na verdade, já tem visto assim, o crédito aumentar. Né, assim, pegando um pouco a fala do Rodrigo ali, né, ainda que eu discorde assim, educadamente aqui sobre a conveniência ou não, né, da gente ter queda de juros, né, mas o fato é que, assim, na minha opinião, né, assim, a queda de juros ela é muito mais uma discussão sobre função de reação, né, e impaciência, talvez, do Banco Central frente ao nível, né, de ato, né, o nível de ociosidade que a economia hoje opera, do que necessariamente uma necessidade tão grande assim de termos uma queda de juros. Por quê? Porque quando a gente olha para o mercado de crédito, a gente já está vendo, né, na minha opinião, o mercado de crédito reagindo. Né? E eu acho que isso fica ainda mais claro quando a gente olha para o mercado que eu chamaria de mercado de crédito expandido. Né? E aqui, quando eu digo expandido, é levando em consideração também, né, o crédito externo, né, e o crédito fora digamos, do sistema bancário, que é exatamente o mercado de capitais. Né? Quando a gente soma, né, essas diversas parcelas, vamos dizer assim, do que é composto, que eu estou chamando aqui de crédito expandido, o que na verdade a gente tem visto é um impulso de crédito que ele tem sido quase 1,2 assim, acima do que seria o impulso de crédito apenas bancário. Né? E grande parte desse efeito, né, vem exatamente do que a gente está vendo ocorrer no mercado de crédito doméstico, assim, né, no mercado de capitais. Né? Então, isso tem sido uma fonte importante, né, de expansão, né, do crédito doméstico. Né? Isso tem muito a ver, né, com essa melhora, digamos, com o nível, né, da taxa de juros em termos, digamos, absolutos. Né? Vou colocar dessa maneira, né, aqui. Porém, né, e eu acho que outra coisa que também tem ajudado muito, né, e falando especificamente do mercado de capitais aqui, né, tem sido também a relação com as taxas de juros internacionais aqui. Né? E aí o que a gente tem visto é que o mercado doméstico ele tem sido usado não só para crédito, como muitas vezes para troca, né, para a diminuição do custo do crédito das empresas, né, aqui nacionais que antes tinham dívidas, né, externas, o que a gente está vendo principalmente ao longo do início desse ano, né, emissões, né, acontecendo no mercado doméstico, às vezes para pré-pagamento, né, de dívidas, né, contraídas no passado, né, lá fora. Né, e com isso, né, tendo um impacto importante, né, de redução aí de custo, né, financeiro sobre as empresas. Eu acho que esse é um efeito importante, né, acaba tendo um efeito importante aí sobre nosso balanço de pagamentos, né, que a gente acho que já esperava há muito tempo que tivesse uma melhora, né, em vista aí da possível aprovação da reforma da Previdência, né, ou da melhora das condições fiscais. Né, se esperava que tivesse um grande vinda, né, de capitais externos, e o que a gente está vendo, na verdade, quando a gente olha principalmente a parte de capital de portfólio, né, que seria o hot money ali, a gente não está vendo muito isso acontecer. Né, em parte é um pouco essa história, em parte é talvez uma impaciência ou medo, né, exagerado com uma nova decepção com relação à nossa agenda fiscal, mas acho que parte também então, são os agentes domésticos se utilizando dessa janela positiva que o próprio mercado aqui doméstico tem provido. É claro que olhando para frente, né, o que nós esperamos ao menos, né, é que essas coisas, na verdade, que tudo melhore até do ponto de vista do financiamento do balanço de pagamentos. Não só o investimento direto estrangeiro, né, deveria, né, ter um impulso adicional, né, para frente, mas mesmo o investimento de portfólio, mesmo que a taxa de juros caia mais, né, é possível sim a gente imaginar que pode ter um fluxo adicional, porque ele será acompanhado de um possível, né, um provável, eu diria, né, queda do risco. Né? Então a relação risco-retorno para uma mesma taxa de juros em qualquer investimento do país vai melhorar, né, simplesmente porque você está caminhando na direção correta. Né? Então acho que tem esses efeitos, eu acho que isso, e o mercado de capitais está sendo muito importante, né, nesse processo agora de aumento de crédito. Eu acho que ele é pouco visto. A gente costuma olhar muito só para os dados do Banco Central, mas quando a gente olha nesse crédito expandido, ele já está sendo muito importante para essa retomada, e não é à toa, né, que o consumo tem sido, né, a parte de serviços como todo o consumo tem sido o grande liderança do crescimento. Eu acho que vai continuar a sê-lo por mais algum tempo. Tá? Fernando. 30 segundos, Patrícia. Só para falar da alocação das famílias. Eu acho que a alocação das famílias vai mudar completamente nesse cenário de juros mais baixos. Quando você compara a alocação em outros países e no Brasil, o Brasil é uma distorção
compreensível, porque nós tínhamos taxas de juros elevadas durante muito tempo. Então, por exemplo, pegar um exemplo clássico, assim, no mundo em geral você investe metade do seu portfólio, entre 40% e 50% do seu portfólio em ações. No Brasil isso é da ordem de 8% e 60% é renda fixa. Esse mix vai mudar, já está mudando, né? E a gente vai ver um encolhimento da parcela em renda fixa, uma expansão da parcela em multimercados ou ativos diversificados. O que se comunica com o mercado de capitais? Toda a parte de crédito privado vai entrar no portfólio das famílias, como já tem entrado, e sem dúvida a parte de ações vai crescer bastante também. Então, só fazer esse complemento. Ótimo, obrigada, Fernando. Tem uma pergunta aqui da plateia, mais relativa ao câmbio, né? Como é que vocês têm visto a influência desse cenário no câmbio e para frente? Se puderem fazer rápidas considerações sobre isso, acho que seria interessante. Posso fazer super rápida. A queda da taxa de juros, ou deixa eu falar de outra forma, a depreciação cambial, o câmbio mais depreciado do que a gente imaginava neste momento no Brasil, é um canal de transmissão tradicional, absolutamente convencional de livro-texto da política monetária. O Brasil está com um hiato do produto enorme, as taxas de juros caíram, o câmbio está mais depreciado do que em outros momentos. Eu diria que é desejável até este canal de transmissão operar. O Rodrigo pode dizer muito melhor do que eu discordar, mas o Banco Central considera na sua formulação do modelo, na sua projeção de inflação, o efeito do câmbio na inflação. E esse efeito se dá em parte através do canal de transmissão, que é a taxa de juros. Acho que a gente vai ter que se habituar a esse mundo novo, juros mais baixos, o câmbio vai responder mais a nossa perspectiva de crescimento, o risco país, do que ao carry trade, que sempre foi o Brasil nos últimos anos. Rodrigo, acho que está dada a deixa. Nessa parte eu vou ter que concordar. Não, mas eu acho que esse último ponto que o Fernando falou é bem importante, que acho que independente da questão de nível, eu acho que o que a gente está vendo aqui é uma mudança importante, né, trazida. A taxa de juros mais baixa está trazendo mudanças importantes que a gente está descobrindo, uma série de setores da economia brasileira. E na dinâmica da taxa de câmbio também é importante. Quando você tinha uma taxa de juros tão mais elevada do que o resto do mundo, né, o Brasil era o lugar que todo mundo, no fundo, queria ter real. Mesmo com a volatilidade que tinha, você ficasse um tempo, você pagava. Inclusive, nós, brasileiros, tínhamos uma alocação muito maior do que seria razoável de você ter ativos domésticos. Na hora que a taxa de juros cai, inclusive do ponto de vista de diversificação ótima de portfólio, né, o Fernando falou do portfólio das famílias, uma parte significa no exterior. Você tem uma diversificação no exterior porque a taxa de juros, o custo de oportunidade de fazer isso é muito mais baixo. Mas isso tem uma importância grande para a dinâmica da taxa de câmbio. Antes, o que acontecia? Se não acontecesse nada no país, o câmbio apreciava 1% ao mês. Grosso modo, era o diferencial da taxa de juros. Então, tudo mais constante, o câmbio apreciava. Agora, com esse diferencial muito mais próximo, ainda é alto, mas ele é muito mais baixo do que ele já foi no passado e muito mais baixo do que outros países. Hoje em dia, por exemplo, o México, que é um país investment grade, tem um carry trade muito melhor do que o Brasil. A taxa básica de juros no México é 8,25. Então, enfim, vale mais a pena ficar short no real e long no México do que era antes. Então, qual é a implicação que isso tem? Isso é a implicação que não existe aquele fluxo sistemático, todo mês entra um dinheiro e pinga o dinheiro no real, aqui atraído pelo carry trade. Então, esse elemento saindo da dinâmica de fluxo, significa que o movimento da taxa de câmbio ele vai estar muito mais sensível a duas outras coisas. A primeira é fluxos esporádicos. Então tem um grande fluxo de saída, o câmbio anda. Hoje é um exemplo clássico. Hoje, por exemplo, a história de que não, está tendo aqui um movimento parte lá fora, mas teve um grande fluxo de saída que fez a taxa de câmbio. Ou fluxo de entrada. Passou, todo mundo está mais otimista que o Brasil, vai trazer o dinheiro, o câmbio vai apreciar. Mas são movimentos muito mais erráticos do que eles eram quando você tinha a taxa de câmbio, enfim, a inflação, o juro diferencial tão mais elevado. E a segunda coisa é depender muito mais dos movimentos internacionais do dólar. E o dólar, ultimamente, tem tido uma trajetória significativa de apreciação. E aí isso também tem levado o real. Então, eu acho que, de novo, só para sumarizar, acho que a dinâmica é diferente e no ambiente onde o dólar está mais forte, o real tem que estar mais depreciado mesmo. Logicamente, se nós fizermos todo o dever de casa que a gente falou um pouco mais aqui, o Brasil vai ser um lugar muito mais atrativo para investimentos. Portanto, aí sim você pode ter um movimento mais sustentado de apreciação da taxa de câmbio. Até lá, acho que vai ficar ao sabor um pouco do momento. Posso só fazer uma parte realmente bem rápido, assim, só para, na verdade, dar um pouco a sensibilidade assim, do que a gente tem visto com relação a juros e câmbio. Assim, a gente tem feito vários exercícios assim, para tentar estimar, né,
elasticidade, vamos dizer, né, do câmbio aos juros. E sempre, né, historicamente, isso inclusive era ruim, né, essa estimação era ruim, né, às vezes até com sinal trocado, né, a gente encontrava elasticidades que eram muito estranhas assim, e muito erráticas, e o que a gente tem visto é que, de fato, isso tem ganhado força, né, como explicação, né, do que está acontecendo com o câmbio. Ele tem ficado mais negativo, né, tal como até o próprio Banco Central tem falado, né, mas não de uma maneira não linear, né, que essa é uma outra discussão que tem ganhado aí no debate do recente. Né, o que a gente tem visto é que de forma linear tem aumentado essa variável como parcela explicativa do câmbio. Então, só queria adicionar isso. Posso colocar só um elemento que, assim, absolutamente concordando com todos aqui, lembrando o seguinte: nós tivemos uma saída grande de capitais do Brasil recentemente. Eu acho que a mais significativa foi quando a gente perdeu o grau de investimento, e eu tenho ouvido muito falar, né, aprovamos a reforma da Previdência, vai ter uma entrada maciça de dólares no Brasil, porque os investidores vão voltar, a confiança vai recuperar. Eu acho que nada é tão pontual, né? E sempre lembrando que existem regulações, principalmente em fundos soberanos, que vão esperar esse selo brasileiro, quer dizer, vão esperar o Brasil confirmar de fato uma trajetória positiva, macro e microeconômica, para poder, com o selo de grau de investimento, voltar ao Brasil. Então, eu acho só que nós temos esse fator ainda, né, que pesa sobre esse fluxo de capitais, só para lembrar desse fator, e que não vejo a Previdência como encerrando em si esse ciclo de recuperação de confiança. Ela é apenas um começo, e como eu falei no início, ela é um sinal de que o Brasil está, sim, conseguindo caminhar na direção certa. Obrigada, Ana. Estamos aqui pressionados pelo tempo, né, esgotado, mas eu pediria que, se cada um dos palestrantes pudesse falar assim 10 segundos, 20 segundos, no máximo 30 segundos, sobre qual é o nosso principal desafio para frente. Então vamos dar aqui que a reforma da Previdência, acho que a gente já tratou, vamos que ela esteja superada. Qual é o próximo desafio, se vocês tivessem que escolher um para atacar? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a reforma tributária. Por que eu acho isso? De novo, tem N agendas para a gente continuar na reforma fiscal, muitas outras. A agenda é conhecida, né? Inclusive tem um estudo publicado, vocês devem ter acessado já, um ajuste justo. A equipe econômica do governo anterior fez junto com o Banco Mundial, foi uma publicação do Banco Mundial. A gente tem um mix de 8 pontos de percentagem do PIB de ajuste nos entes subnacionais. Essa agenda está dada, ela tem que continuar, mas eu acho que na sequência da reforma da Previdência, na mesma estatura da reforma da Previdência, a gente precisa avançar, pelo menos iniciar na parte do tributação ao consumo ou do tributação do valor adicionado. A gente precisa avançar na reforma tributária porque o ambiente de negócios precisa disso, né? Quando a gente tem que reduzir o contencioso, a gente precisa, de fato, ganhar coragem para fazer isso daí. Os meus 10, 20 ou 30 segundos vou usar dizendo, na verdade, que mais do que diagnóstico ou medidas, isso está feito. Tem o Ponte para o Futuro, né, que ficou pela metade. Tem aqui a Agenda Paulo Guedes, que inclui a tributária, inclui o ambiente de negócio, a abertura da economia. Enfim, a agenda do que precisa ser feito está muito clara na cabeça de todo mundo. O que falta, na verdade, é nós conseguirmos, e eu acho que aí sim é a prioridade, viabilizar essa agenda. E aí é uma concertação de natureza política, que, na verdade, enfim, se a gente pensar do ponto de vista da orientação do Congresso atual, que é, grosso modo, centro-direita, na verdade, com o presidente, com o ministro da Fazenda, com a visão disso aqui, esses caras precisam se entender. Acho que o básico é isso. Se esses caras se entenderem, essa agenda vai tocar. E aí seremos felizes para sempre. Grande desafio pela frente. Fernando. Tá, super concordado com os dois, nada a acrescentar. Mas se eu tiver que voltar em uma agenda, eu acho que a gente deixou de fazer nos últimos anos a abertura comercial. Acho que é uma agenda super importante. Como o Rodrigo falou, está mapeado. Mas eu vou fazer minha campanha pela abertura comercial, que acho que é bem importante. Bom, acho que me sobrou muito aqui. Na verdade, eu acho que mais do que falar para frente, eu acho que ainda tem alguns efeitos para frente de uma reforma que já aconteceu, que é a trabalhista. Eu acho que a gente ainda não tem ideia ainda do tamanho do impacto, né, que vai ter, né, a reforma trabalhista daqui para frente. Então, eu só queria ressaltar um pouco isso, porque, na verdade, eu estou muito de acordo assim, com
com as duas reformas aqui, acho que a tributária, de fato, ela ganha uma proeminência grande, e eu acho que a comercial também, pelos anos perdidos que nós já tivemos, né? Acho que essa teria sido mais fácil, né, se nós não tivéssemos tido talvez tanta ideologia nessa parte. Mas obrigado a todos aí. Bom, como estamos com o nosso tempo esgotado, quero agradecer Fernando, Felipe, Ana Patrícia. Paula, Rodrigo e a todos aqui que nos assistiram. Boa Obrigada. tarde a todos. Obrigado.